É uma honra muito grande para mim poder voltar aqui na igreja, nessa noite, poder falar, compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Eu acredito que durante esses 39 anos, eu acho que eu tenho estado em todos os aniversários da igreja. Eu estive no primeiro, eu tenho certeza, os outros eu não tenho muita certeza não, mas no primeiro aniversário eu estive lá, estava presente, e graças a Deus. Então eu louvo a Deus por este privilégio, por este convite, de poder usar este púlpito para poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus nessa noite, tá bom? Eu trago um abraço da nossa igreja de Nova Vida, lá do Meia, à igreja aniversariante, aos irmãos, aos obreiros, ao pastor, a todos os pastores, toda essa equipe. Ninguém faz nada sozinho, sozinho você não é ninguém. Então é juntos que esta igreja tem caminhado até agora, tá bom? Então parabéns, que Deus abençoe. E vamos à palavra de Deus agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. É muito fácil, né? Primeiro capítulo 19. Capítulo 19 de Gênesis. E nós vamos estar lendo alguns versículos. Eu vou ter que ler uma porção maior, não gosto de ler muito, mas vou ter que ler para poder fazer sentido aquilo que nós queremos falar aos irmãos. Parece que está aí na tela os versículos que nós vamos ler. Diz assim, capítulo 19: Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Interessante, nós vemos aqui uma teofania, né? Fala de anjo como homens, anjos, mas transformado em homens. Disse-lhe: Eis agora aqui, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Isto é Jó que está falando. Pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, os anjos: Não passaremos a noite na praça. Nós queremos ficar na praça, queremos ver o que acontece à noite nessa cidade. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, na casa de Ló, e deram-lhe um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que o deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa dos homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todos o povo e de todos os lados. E chamaram por Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o para fora, e nós, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta e fechou após si. E disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, pois tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai como vos parecer, porém não façais a estes homens, nada façais a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto, dentro da minha casa. Eles, porém, disseram: Retira-te daqui. E acrescentaram: Só eles é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juízo de tudo. A ti, pois, faremos pior do que eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fechou a porta. Quer dizer, os anjos, os homens aqui é os anjos. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló:
tens aqui alguém mais dos teus, genro, filhos e filhas, todos quanto tens na casa, faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, que estavam para se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele estava gracejando, que ele gracejava com eles, que eles brincavam, que era uma piada, em outras palavras. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher, suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e puseram fora da cidade. Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para os montes, para que não morra. Versículo 23. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre, fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. A mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fornalha, como a fumarada de uma fornalha. O tempo em que destruiu a cidade de Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, porque subverteu a cidade que Ló habitava. Eu quero ler mais um versículo no capítulo 13 e versículo 13 e 13. No capítulo 13, no versículo 13, diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vou repetir: os homens de Sodoma eram maus, homens maus e grandes pecadores diante do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua santa e bendita palavra. A Tua palavra é nova a cada momento. Deus, dá-me a graça para falar aos meus irmãos, e os meus irmãos a graça de receber a Tua palavra e de discernir o que o Senhor tem para nós através da Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a história que nós lemos é uma história muito antiga, a história de Ló e a destruição daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, mas é uma história que atualizada, ela se faz presente no dia de hoje. Sodoma e Gomorra, a destruição dessas duas cidades, parece que está tão distante, mas está tão perto ao mesmo tempo tão perto. Sodoma, onde ficava Sodoma? Onde ficava essa cidade Sodoma, que a gente vê falar e não tem ideia de onde ficava? Segundo os historiadores, a cidade de Sodoma e Gomorra ficava onde hoje é o Mar Morto em Israel, no lugar dessas duas cidades, nas campinas do Jordão, no vale do Rio Jordão, é lá que ficava Sodoma e Gomorra. E com a destruição
de Sodoma e Gomorra, ali então nasceu o que se chama hoje de Mar Morto, onde deságua o Rio Jordão. Na verdade, o Mar Morto não é um mar, é um grande buraco, onde o Rio Jordão deságua e forma um grande lago chamado Mar Morto. Por que é Mar Morto? Porque não existe vida naquele mar. O sal chega a 25%, dali é sal. E é um grande buraco, é o lugar mais baixo da terra, mais baixo em relação ao mar. O Mar Morto, aquela região, fica no lugar mais baixo da terra, 300 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto tem entre 100 e 150 metros de profundidade, então pode chegar a 450 até 500 metros abaixo do nível do mar, o Mar Morto. Então é aquele lugar, aquela cidade que foi destruída por Deus, se tornou hoje o que se chama de Mar Morto, ali fica. Essa história é uma história antiga, mas muito atual. Por que muito atual? Porque as marcas daquela cidade, quais eram as marcas daquela antiga cidade? Aquela cidade foi destruída por causa da sua incredulidade, perversidade, imoralidade e também homossexualismo. Essa cidade se tornou tão pervertida, tão imoral, tão suja, que Deus não pôde suportar e mandou anjos que viessem avisar Ló para que saísse daquela cidade. Antes até Deus falou a Abraão que ele iria destruir. Abraão orou, disse: Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, não tinha, você vê que não tinha naquela cidade 20 justos, numa cidade maior do que todos São Gonçalo. Essa cidade tinha 50 quilômetros de extensão por 16 quilômetros de largura, 800 mil metros quadrados, bem grande, talvez fosse maior do que todo São Gonçalo, uma cidade grande. São Gonçalo não tem 50 por 16 quilômetros, 50 quilômetros de comprimento por 16 quilômetros de largura, era o tamanho dessa cidade. No Vale do Jordão, os lugares mais ricos da terra, as melhores terras do mundo, mas se deixou perder. Eu digo, irmãos, que como Sodoma e Gomorra, o mundo em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, a cidade em que nós vivemos, está também perecendo pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pela violência e tudo mais, pela imoralidade, pelo homossexualismo, por todo tipo de perversidade. Então, aonde que eu quero chegar é que a nossa sociedade do mundo moderno, do século 21, está tão corrompida, está tão imoral, está tão suja quanto Sodoma e Gomorra, que foi destruído, que Deus não suportou e destruiu aquela cidade. Queridos, a ordem de Deus para Ló foi, quando Deus enviou anjos nessa teofania, como homens, enviou anjos para avisar que ele iria destruir aquela cidade. Ló, homem de Deus, sobrinho de Abraão, que desde que ele se separou de Abraão, ele foi para os lados de Sodoma e Gomorra, porque ali eram os melhores lugares para gado, para pasto, planície. Você vê que a planície tinha 50 quilômetros de comprimento por 16 de largura, e terras férteis, terra para criação de gado. E Ló cresceu os olhos e escolheu as campinas, o melhor para ele. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, disse o velho Abraão. Ele escolheu o melhor e estava na porta da cidade. Ló, apesar de ser um homem de Deus, que viveu sempre na garupa do seu tio Abraão, mas ele foi se aproximando daquela cidade, chegando perto da cidade, e quando os anjos chegaram, ele estava no portal da cidade, ele estava na porta da cidade, sentado lá. Ainda bem
Mas ele era um homem de Deus, ele tinha discernimento, ele identificou que aqueles homens eram homens de Deus, ele reconheceu que era homem de Deus, porque Deus salvou Ló por causa do seu tio Abraão. A bênção de Abraão foi estendida também ao seu sobrinho, glórias a Deus. E ele recebeu a seguinte ordem: havendo levado fora da cidade, disse um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça, para que não morra. Foi a ordem que Ló recebeu daqueles anjos de Deus, daqueles enviados de Deus. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para os montes, para que não morra, para que não pereça. Queridos, nós temos aqui uma ordem de Deus para Ló, ordem de Deus: salva a tua vida, livra-te, não olhes para trás, foge para os montes, não vá pelas campinas, porque Ló tinha problema com campinas. O fraco de Ló eram as campinas, eram as planícies, onde ele criava o seu gado, as suas fazendas, ele gostava disso. Todos nós temos um lado fraco na nossa vida. Eu não sei qual é o seu fraco, mas todos nós temos que tomar cuidado. Por isso Deus disse para Ló: não vá pelas campinas, vá pelos montes, foge para os montes, vá pelas montanhas, porque todo Israel é cercado de montanhas, e mesmo no Mar Morto tem as planícies, mas é cercado de montanhas, e as montanhas é feito de sal, não é montanhas de pedra, a pedra é pedra de sal. Muito bem, salva a tua vida. Queridos, qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite? Não olhes para trás. Eu vim aqui nessa noite de celebração, de culto a Deus, para dizer a você: não olhes para trás. Eu vim aqui nessa noite para dizer: você também pode salvar a sua vida. Você sabia disso? Você podia e deve salvar a sua vida. Nós podemos, nós homens e mulheres inteligentes, podemos nos salvar de muitas coisas. Existe uma salvação que só Deus pode realizar. Só Deus pode nos salvar do inferno. A salvação eterna, só Jesus pode fazer, e para isso Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, para nos salvar. Mas tem outras salvações, que sou eu que me salvo, você pode se salvar. Você pode se salvar de muitas encrencas, de muitos aborrecimentos, de muitas dores de cabeça, se você quiser. Por isso Deus disse para Ló, através daqueles anjos, que eram os mensageiros de Deus: salva-te, livra-te, salva a tua vida, rapaz. Porque era um problema Ló deixar a sua casa, deixar os seus bens, deixar tudo. Quando ele tinha 2 filhas jovens em casa, e quando chegaram aqueles homens lá na casa de Ló, os homens eram tão mal da cidade que viram que entraram 2 estrangeiros na casa de Ló, e Ló o abrigou. E os homens chegaram e bateram na porta, dizendo: nós queremos esses 2 estrangeiros que estão aí na tua casa. Não, senhores, eles estão debaixo do meu teto, debaixo da minha... Não, nós queremos usá-los, violentá-los, estrupá-los. Era isto que aqueles... E eram homens, jovens, crianças e velhos, porque era uma cidade tão corrompida, tão imoral, tão suja, que os velhos também eram do mesmo jeito dos jovens, das crianças também, e levaram até as crianças. Ló lutou para que eles não fizessem nada, mas eles insistiram. Então, e depois Deus disse: sai, livra, vai embora. E Ló estava demorando sair, demorando fugir, demorando sair de casa. Por quê, irmãos? Porque não é fácil sair, não é fácil deixar, não é fácil mudança,
deixar tudo e sair no momento daquele, porque chegaram os anjos ao anoitecer, e naquela noite mesmo Ló tinha que sair, eles e a sua casa. Falou com seus futuros genros, eles riram dele. Esse velho está ficando maluco, esse cara vai destruir coisa nenhuma. Eles estavam tão acostumados naquela vida suja, imoral, que eles nem podiam imaginar o que estava para acontecer. Queridos, não olhes para trás, não olhes para trás. Jesus Cristo disse assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Talvez esse versículo seja o versículo mais triste da Bíblia. Alguém que colocou a mão no arado, alguém que aceitou Jesus, alguém que foi batizado, alguém que experimentou as coisas de Deus, mas olhou para trás, ficou olhando para trás, para o passado, para a vida de A, de B, de C, e diz a Bíblia: infelizmente este não é apto, não é capaz para o reino de Deus. E a pior coisa é um homem ou uma mulher não estar capaz de ir para o céu, capaz de vivenciar as coisas de Deus, não ter apetite para as coisas de Deus. Talvez seja a coisa mais triste na vida de uma pessoa. Não olhes para trás. Queridos, eu não sei porquê nós todos somos tão apaixonados pelo passado. Eu não sei. Se você souber, me fala. Porque nós todos somos tão apaixonados pelo passado, tanto o passado bom quanto o passado ruim. Por que nós todos somos tão apegados, amamos tanto o passado? Muita gente vive no passado. Eu sou pastor há 50 anos e a gente atende quase toda semana várias pessoas, vários dias. A gente está sempre disponível para atender, e muitas pessoas que falam conosco geralmente estão ligadas ao passado. Há poucos dias eu falei com uma moça, tem mais ou menos 45 a 50 anos, hoje uma moça formada na universidade, gerente de banco, vive muito bem, está arrumada na vida. Mas ela começou a falar: pastor, eu não tenho felicidade, eu não sou feliz, eu sou uma infeliz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso me casar, não quero me casar. Por que, filha? Porque quando eu tinha 10, 12 anos, meu pai abandonou minha mãe, e foi um sofrimento terrível. O pai dela já morreu há uns 20 anos de câncer, morreu podre de câncer. E a moça está hoje uma moça formada, com emprego, bonita, tem tudo, moça de 45 anos, quase 50, mas solteira, chorando porque o pai abandonou a mãe quando ela tinha 8 ou 9 anos, vivendo o passado. Por que as pessoas são tão apegadas ao passado? Por isso Deus disse para Ló: não olhes para trás, não olhes para trás, salva a tua vida, livra-te, foge para os montes, não vá pelas planícies, vá pelos montes. Meus irmãos, nós achamos que tudo que é bom, que é fácil, que uma estrada tapetada é o caminho de Deus. Quando a gente tem que subir montanhas, tem que escalar montanhas, esse caminho não pode ser de Deus, porque Deus só dá coisa fácil. Não, às vezes nós temos que ir pelas montanhas. Deus disse para Ló: não vá pela planície, vá pelos montes. Deus nem sempre dá o mais fácil. Deus nem sempre dá os mais fáceis. Meus queridos, tudo que o diabo quer, o nosso adversário quer, é que a gente viva olhando para o passado. Você sabia disso? A finalidade do diabo, o nosso passado, o meu passado, o seu passado, só interessa ao diabo, mais ninguém. Quem trabalha com o meu passado, com o seu passado, é o inimigo das nossas almas, e mais ninguém. Deus não quer saber do seu passado. Eu diria que 70% dos nossos conflitos, das nossas dificuldades, está relacionado ao passado, 20% ao futuro, 10% ao presente. Então nós vivemos nos extremos, ou preocupado com o que já passou. Eu quero dizer a você, irmãos, que o que já foi,
O que já foi, já foi. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui pode melhorar o seu passado. Você não pode melhorar o seu passado. Você não pode fazer nada pelo seu passado, mas você pode sim saborear o seu presente e projetar o seu futuro. Isso você pode e deve fazer. Nós devemos saborear um encontro como esse, uma reunião como esse, um mês como esse de festa, de celebração. Saborear, usufruir isso com alegria, festejar, alegrar o nosso coração. E devemos projetar o nosso futuro. Mas o passado já era, o passado passou. Por isso Deus disse: não olhes para trás. Ouça uma coisa que eu quero falar com você nessa noite. Ouça isso. Jesus nunca perguntou uma pessoa sobre o passado dela. Jesus teve um ministério aqui, o seu ministério terreno. Durante todo o seu ministério, ele nunca perguntou uma pessoa: fale-me do seu passado. Como foi o seu passado? Ele nunca fez isso. Por quê? Porque o nosso passado não interessa. Só interessa ao diabo e mais ninguém. Quando Pedro, o apóstolo Pedro, negou Jesus, depois do Cristo ressuscitado, Pedro foi pescar no mar da Galileia, e Jesus levou uma turma, e Jesus foi esperá-los pela manhã lá na praia do mar da Galileia. E quando voltou a turma e encontrou Jesus lá na praia, e Jesus preparou até um café da manhã para receber os discípulos depois da sua ressurreição, com pão e peixe. E quando Pedro viu Jesus, ficou muito sem graça, porque ele havia negado, e agora ele já tinha voltado a pescar. E Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, na hora que estão comendo o pão, ali pela manhã, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Aí o Pedro diz: Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama, Pedro? Ah, Senhor, eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama, Pedro? Comendo, come um peixinho, toma um cálicezinho de vinho, eu acho que se era suco de uva, eu não sei, mas era coisa parecida, né? E dá aquela conversa vai, conversa vem: tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. E não perguntou: por que você me negou, cara? O que deu na sua cabeça? O que você tem dentro dessa cabeça sua aí, que você me negou? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Não perguntou nada. Porque o nosso passado não interessa. Ele queria de Pedro: se você me ama de verdade, você vai ser pastor. E quem se tornou Pedro após aquele evento, irmão? Se tornou um discípulo que até a sua sombra curava os doentes, se tornou um apóstolo do Senhor, se tornou a pedra da igreja, o fundamento da igreja, tornou um pregador abençoado e abençoador para a glória de Deus. Queridos, não olhes para trás. Não olhes para trás. Zaqueu, o maioral dos publicanos e ricos, queria ver Jesus. Esse homem era rico, morava em Jericó, e Jesus estava passando por Jericó, e Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Você sabe da história, vou encurtar o máximo. Jesus disse: Zaqueu, eu quero ficar na tua casa só hoje. Porque Jesus, que conhece os nossos corações, sabia que Zaqueu queria ver Jesus. Mas o presente foi muito maior do que ver Jesus. Já estava vendo. Ele disse: eu vou pousar em tua casa e vou comer na tua casa nessa noite, nessa tarde. Eu vou cear com você, Zaqueu. Eu e minha turminha aqui de mais 12, mais 11, mais 12 nessa altura, era 12. Nossa Senhora, como diz a minha comadre lá no Espírito Santo. Sem chegar, e Jesus comer numa casa e levar 12 homens daquele comerão, rapaz. Mas foi. Chegou lá, o Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Zaqueu era rico. Zaqueu roubava.
Roubava, e Jesus sabia, porque os coletores de impostos naquela época roubavam, desviavam algum, além de ter o salário, ele desviava algum, porque ele recebia dinheiro para mandar para Roma, para o Império Romano. Jesus conversou com Zaqueu, comeu na casa de Zaqueu, bateu papo com Zaqueu, falaram, eu não sei se falou do Flamengo, jogando contra não sei se falou, isso aí eu não vou falar que falou não. E Atlético do Paranaense, eu não sei, mas falaram de tudo e de todo. Mas uma coisa eu sei que Jesus não falou, uma coisa eu sei porque não está na Bíblia. Jesus não perguntou nada a Zaqueu sobre o passado de Zaqueu. Me fala do seu passado. Aí depois de tanta conversa, conversa vai, conversa vem, Jesus disse, agora eu vou embora, eu tenho muita coisa para fazer amanhã. Aí Zaqueu disse, Jesus, espera aí, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu decido dar a metade, 50% dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se em alguma coisa eu roubei alguém, eu fui desonesto com alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí Jesus olha e diz para os colegas, para os discípulos do lado, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu não vim, não sou psicólogo, eu não vim saber do passado, desenterrar, como é que foi, você foi rejeitado quando você estava no ventre da sua mãe, como é que foi, aí a pessoa começa a falar, e quem fala muito, acaba dando bom dia a cavalo, lá na minha terra dizem, fala até demais, e não chega em lugar nenhum. Jesus não queria saber. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, por que não olhar para trás? Não olhe para trás, vá em frente, meu irmão, levanta a tua cabeça, olhe para frente, não olhe para o que, não valorize o que você perdeu. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Por que você não deve olhar para trás? Olha, quem olha para trás, acontece isso aqui, olha, versículo 26 do capítulo 19 que nós lemos, diz assim, a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. A mulher de Ló olhou para trás e transformou numa estátua de sal. É isto que acontece com quem olha para trás. Quem vive olhando para trás se transforma em estátua. Você sabe o que é uma estátua? Uma estátua é uma coisa morta, sem vida, imovível, não move. Tem agora até homens estátua, né, que fica parado. Pois é. Você conhece pessoas estátuas? Que não produz, que não anda para frente, que não se mexe, que não faz nada? Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. A mulher de Ló olhou para trás. Deus disse, salva a tua vida, livra-te, não olhes para trás, não vá pelas campinas, vá pelos montes. A mulher de Ló olhou para trás. Por quê, queridos? Mudar não é fácil. Mudar não é fácil. Deixar as coisas que nós amamos não é fácil. Ló, você tem que saber que Ló já era um homem de certa idade. Ló era um homem riquíssimo, não era rico não, era riquíssimo. E como um homem rico, ele devia ter muitas coisas de valor na sua casa, muito gado, muitas propriedades, muitas fazendas, muitos empregados, muito isto, muito aquilo, e numa noite ele teve que deixar tudo. Deus disse, saia, e ele ficou demorando, cata uma coisinha aqui, cata outra coisa, o homem pegou ele pela mão, pelo colarinho, tirou ele, tirou a mulher, tirou as 2 filhas e botou lá fora e disse, rapaz, vai em frente, não olhes para trás. Se você ler o texto direito, você vai ver isso, que ele foi tirado, porque Deus na sua misericórdia nos tirou do mundo, irmãos, nos tirou do inferno, nos tirou de um poço de perdição e disse, vai em frente, salva a tua vida agora, rapaz, agora é contigo, não olhes para trás.
Não olhes para trás. Quem olha para trás vira estátua. Estátua de sal. A mulher se transformou numa estátua de sal. Para que serve uma estátua de sal? Serve quase para nada. Serve para muito pouco. Queridos, tem duas coisas medonhas na vida de um homem, na vida de uma mulher. Tem duas coisas terríveis, que eu preciso tomar muito cuidado, e você também, porque em dose exacerbada ela mata. Primeiro, saudosismo. Saudosismo é uma coisa medonha, é uma coisa horrorosa, é uma coisa terrível. Quem vive de saudosismo, o passado, como era lindo o meu tempo de jovem, como era bonito aquela época, tempo bom antigamente. Isso é terrível, isso é uma coisa medonha. Eu gosto de hoje, eu quero hoje, porque o passado passou. Aquele tempo, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, mas já passou. Agora tem que saber que eu sou velho, está acabado. O passado passou. Saudosismo. Olhar no retrovisor, irmão, é só quando você vai manobrar. Se você quer fazer uma manobra, dar ré, você precisa olhar no retrovisor. O contrário não, é só olhar para frente. Se você viver olhando para trás, você vai virar estátua. Uma outra coisa terrível, medonha, além do saudosismo, sabe o que se chama? Perspectiva exacerbada. Perspectiva exacerbada, você olhar para frente e ficar sonhando com um absurdo, com uma perspectiva muito grande. Não, é um passo de cada vez. Eu tenho uma menina que tem 45 anos, mais ou menos. Não é minha filha, não, a pessoa que eu atendi. Ela disse: pastor, estou orando a Deus. A mim falou isso há uns 20 anos atrás. Estou orando a Deus para Deus me dar um maridão. Porque eu só caso, pastor, se for com um maridão. Esses maridinhos que tem por aí, eu não quero não, quero um maridão. Aí eu fiquei olhando, tá bem, ore por mim, pastor, para Deus me dar um maridão. Aí eu fiz já uma oração, mas não estava acreditando não. Ela também não acreditou não. Passaram-se 20 anos, 25 anos, hoje ela tem uns 45 anos. Sabe como é que ela está? Solteira. Solteira. Chupando o dedo. Sabe por quê? Porque ela criou uma expectativa de um maridão. O que é um maridão? É um cara com 1,85 m, olhos azuis, com carro novo, com uma conta bancária, morando na Vieira Solto. Isso é o maridão que ela estava esperando. Feliz foi minha esposa. A minha, assim, essa era corajosa. Ela não está aqui comigo, mas se você perguntar, você está feliz? Sim. Queridos, perspectiva demais pode levar você a lugar nenhum. Perspectiva demais pode levar você a lugar nenhum. Mas também saudosismo extremos. Deus não é Deus de extremos. Deus é Deus do equilíbrio. Amém, queridos? Não pares pela campina. Deus disse: você não pode parar, meu filho, é caminhar sempre. A mensagem de Deus para você nessa noite, minha irmã, é: não pares pelas campinas, não pare olhando vitrine, não pare olhando as coisas deste mundo, com os coloridos deste mundo, os encantos deste mundo, as ilusões deste mundo. Não pare. Amém? Foge para os montes. Foge para os montes para que não morra. Não vá pelos vales. O mundo está cheio, irmão. O mundo está perecendo. Nossa sociedade hoje, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Brasil, está perecendo, assim como Sodoma e Gomorra. Hoje nós vivemos numa verdadeira Sodoma e Gomorra. Eu poderia descrever fatos atuais, leis nossa, que estão no Congresso Nacional, que os nossos ilustres deputados e senadores estão discutindo agora no Congresso Nacional, leis terríveis,
contra a família, contra a moral, contra todo o princípio. Está lá estudando, ganhando aquele salário que você sabe, mas fomos nós que votamos naqueles que estão lá, né? Você votou e agora tem que aguentar. Meus irmãos, Deus não quer que nós perecemos. Deus não quer, Deus não tem prazer, Deus não tem alegria que nós perecemos. Por isso, salva a tua vida, meu irmão, salva a tua vida. Foge para os montes, foge para os montes. Nós sempre ouvimos falar que fugir é covardia. Eu não fujo, eu sou homem, eu me garanto, eu não fujo. Nem sempre fugir é sinônimo de covardia. Às vezes fugir é sinônimo de sabedoria. O apóstolo São Paulo, falando a Timóteo, diz: filho meu, foge destas coisas, foge, Timóteo. Foi o conselho que Paulo dá a Timóteo no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 11. Tu, filho meu, foge, homem de Deus, foge da mentira, foge da fornicação, foge do pecado, foge da feitiçaria, foge da idolatria, foge deste mundo apodrecido, imoral, sujo. Nós vamos nos acostumando, nos adaptando. O Ló teve grande problema. O Ló foi ouvindo bobagem, que ele foi se aproximando da cidade. Ele estava aparentemente era um homem de Deus, mas estava confortável numa sociedade apodrecida. Eu não sei como você está, mas a minha mensagem nessa noite: salva a tua vida, meu irmão, salva a tua família, meu irmão, livra-te da morte, foge. A minha pergunta agora: você quer uma nova vida? Hoje nós estamos aqui celebrando, esse mês de outubro, celebrando 39 anos de existência desta igreja. Igreja de Nova Vida, que nome bonito, Nova Vida. Mas a nova vida é uma conquista individual, pessoal, que você pode ter. E eu pergunto: você quer uma nova vida? Provavelmente você está dizendo sim. Então eu quero dizer a você que não basta dizer: adeus ano velho, feliz ano novo. Você já ouviu essa frase? Não basta fazer isso. É necessário muito mais do que isso. Sabe por quê, irmãos? Não é fácil mudar. Não é fácil deixar coisas que nós amamos para trás. Não é fácil deixar as riquezas. Nós temos exemplo de um homem na Bíblia, um homem rico, que trabalhou, que conquistou as coisas, e Deus mandou avisá-lo dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens em depósito, para quem serás? Naquela noite o anjo da morte viria buscá-lo, e Deus estava perguntando: o que tens em depósito, para quem serás? Irmãos, não é fácil deixar, para mudar, deixar os hábitos, deixar os costumes, deixar o pecado, deixar o adultério, deixar a mentira, deixar outras coisas que você sabe que muitos aqui estão vivendo. Não é fácil, é preciso decisão, é preciso atitude, é preciso esforço, é preciso garra, é preciso coragem, é preciso vontade, senão não acontece. É preciso vontade, coragem, determinação, atitude, para a gente dizer: eu vou mudar. Estava falando com o Carlos, nós estávamos vindo para cá, nosso diácono Antônio Carlos, que está aqui comigo, ele estava contando. Nós passamos aí nos lugares, estava o trânsito, e estava lá os botiquinhos, pés sujos, estava assim de gente, o botiquinho sentado, bebendo. Ele falou: eu era dessa turma, eu estava lá. Eu disse: você era daquele que chegava em casa fedendo, e tinha que a sua mulher suportar você? Ele disse: não, eu tomava banho pelo menos, mas chegava todo dia, tocado, encachaçado, bêbados, mal cheiroso. Que terrível. Irmão, Deus nos resgatou disto, Deus nos tirou disto, mas mudar não é fácil, mudança não é fácil. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para os montes, para que não morra. Eu quero encerrar, eu nem sei a hora,
acho que eu já passei muitos minutos. Uma irmã, senhora, uma mulher, que eu não sei de onde é, não sei se é de Niterói, São Gonçalo, não sei, não tenho a menor ideia. Ela foi no shopping para comprar um vestido, ela queria um vestido, e ela foi no shopping. E ela entrou no shopping e foi numa boutique, daquela bonita, e ela chegou e falou para a vendedora assim: eu quero um vestido preto, que me deixe linda, maravilhosa, sensacional, sensual. Aí a vendedora olhou para ela assim e disse assim: o vestido preto nós temos, agora o resto é com você. Porque para ela ficar linda, maravilhosa, sensual, charmosa e etc, etc, tinha outras coisas a ser feitas, não era só o vestido preto. O vestido preto era apenas um detalhe, você sabe disso. Irmão, mudar não é fácil, ter atitude não é fácil, parar de tomar Coca-Cola não é fácil, muito mais parar de usar droga, né? Comer menos não é fácil, não é ficar sem comida, é comer menos, diminuir o prato, comer mais legumes e menos outras coisas, macarrão, não é fácil, para mim não é fácil. O Carlos é dono de farmácia, é farmacêutico, e eu falava com ele: poxa, eu peguei o exame essa semana, está meio alterado, os triglicerídeos, os colesteróis e mais o que, e a glicose, ele tem que mudar. E eu já estou pensando: meu Deus, eu tenho que mudar, como vai ser? Mudar não é fácil, mudanças não é fácil, mas é o que tem que ter atitude, tem que ser de coragem, tem que ter garra, tem que ter determinação, amém? Que Deus nos abençoe. Não olhes para trás, olhe para frente, porque quem olha para trás vira estátua. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra nos ilumina. Que nessa noite a Tua palavra foi exposta com muita singeleza, com muita simplicidade, mas que o Espírito Santo possa falar melhor do que eu, e que uma palavra pelo menos caia em cada coração aqui presente. Que o Espírito Santo, ó Deus, nós estamos trazendo essa palavra muito fiel e digna de toda aceitação, e que o Espírito Santo trabalhe em cada um de nós, que cada um saia com uma mensagem aqui, e não aprenda a não olhar para trás, a não viver o passado, ó Deus, a ser uma nova criatura, a vencer com as cadeias que os prendem, porque sem atitude, sem vontade, sem desejo, sem querer, ó Deus, não vamos vencer. Pai, abençoa essa igreja e abençoa cada irmão aqui nesta noite, no santo nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu fico rindo à toa vendo o pastor Sebastião pregar. Pode ficar em pé. Já estamos. Vamos encerrar. E olhar para o pastor Sebastião é realmente pensar no primeiro aniversário da igreja, de 39 anos. Hoje, mas pensa no primeiro aniversário, o começo. Estamos se encaminhando para o final de uma temporada. Ano que vem faremos 40 anos. Vamos fechar um ciclo, gente. Vamos fechar um ciclo, e um novo ciclo vai se abrir. E você faz parte dele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade
Espírito Santo, Espírito Santo. Amém. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, olhar para trás. Deus, queremos colocar a mão no arado, assim como nós já estamos, e permanecer avançando e avançando, avançando na tua direção, Senhor. Tu és o nosso amado, amado da nossa alma. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por essa ministração. Te pedimos, Deus, que nos dê uma semana abençoada, uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Abençoada na tua presença. Ministra, Senhor Deus, de uma forma toda especial, a palavra que foi ministrada nessa manhã, a palavra que foi ministrada nessa noite. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente acalentar no nosso coração, ó Deus, e como semente, Deus, que o Senhor lança sobre nós, que ela possa germinar, crescer e de fato dar os seus frutos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, Deus, uma semana abençoada, desfrutando, Senhor Deus, desfrutando, Senhor, a renovação da nossa aliança, mas desfrutando também de um Deus que se importa em construir um caminho reto, um caminho de renovo na nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite, uma boa semana a todos.